PECAD, uma caixinha de avaliação de desempenho, com o regulamento vigente aprovado em 17 de abril de 2014, com o principal objetivo, como já dito, de identificar animais com desempenho superior para a utilização como reprodutores dentro da raça para a seleção para o cruzamento industrial. É evidente que a prova ela tem os reflexos, ela tem os benefícios, a gente colhe os benefícios da divulgação, a gente colhe os benefícios da interação social com os criadores, mas esse é o objetivo principal da prova. É daqui que a gente escolhe os produtos que vão cobrir, que vão melhorar a raça canchina e, consequentemente, os produtos que serão também influentes no cruzamento industrial. Então, tudo, toda a metodologia, toda a técnica é pensada para esse objetivo principal. Só para detalhar o cronograma da prova, a gente sempre fala disso, o esquema são 42 dias de adaptação a partir da chegada dos animais na fazenda. Esses animais entram no confinamento, sendo que o ganho nesses primeiros 42 dias ele não é computado para o resultado final da prova. O resultado final começa a contar a partir desses 42 dias e daí a gente tem 112 dias onde o ganho de peso desses animais é realmente avaliado e o seu peso final também será computado considerando esse ganho após o período de adaptação. Em função da grande variação de nascimentos, a gente tem a necessidade de fazer dois grupos contemporâneos que formam duas provas em cada sede. O primeiro grupo com os animais nascidos de junho a agosto e o segundo grupo com os animais nascidos de setembro a outubro. Então, na prática, em cada sede em Indaiatuba, Jussara, nós temos duas provas acontecendo ao mesmo tempo. Então, na realidade, nós temos 4 PECADs acontecendo por ano, considerando esses 4 grupos contemporâneos. Toda a metodologia, toda a avaliação, todo o suporte técnico e quem roda o resultado final da prova é a equipe de melhoramento da Embrapa Gado de Corte, que é quem conduz o programa GenePlus Embrapa de melhoramento, que na verdade é quem dita todas as regras, dita as diretrizes que a gente deve seguir dentro da raça canchina para conduzir o nosso programa de melhoramento. Portanto, são eles que conduzem a prova e fazem o resultado final da prova. As características que compõem o índice da prova são as de maior peso, o ganho de peso diário, o peso final ajustado para 420 dias e o perímetro escrotal da prova, o perímetro escrotal ao final da prova. Essas são as 3 características, são as características que têm maior peso dentro do ranking dos animais. E são características objetivas, são características medidas com balança e com fita, aí não tem interferência de olho. Outras 3 características importantes também, que tem grande peso no final da prova, são a área de olho de lombo, padronizada para 450 kg, espessura de gordura e marmoreio ao final da prova, essas 3 medidas avaliadas com ultrassom. Também 3 medidas objetivas. Não existe interferência de olho humano até aqui. Então, até aqui, eu tenho 74% do ranking da prova baseado em medidas objetivas, independente de avaliador de efeito de maravilha. Isso é uma preocupação importante porque isso acaba evitando interferências pessoais em boa parte do resultado final da prova. E a gente tem a parte onde entra as características subjetivas e aí com efeito de avaliação visual, e são características importantes para a raça, porque a gente precisa ter um animal que seja pesado, mas visualmente a gente tem que bater o olho e identificar que esse animal pesado é pesado porque ele tem uma boa composição de carcaça, e não é pesado simplesmente porque ele é grande e não tem carne, tem muito osso. Então, as características que a gente avalia subjetivamente são importantes e são necessárias. A primeira delas é a conformação frigorífica, numa escala de 1 a 6,
onde o C6 é o animal que a gente entende visualmente que tem a melhor composição de carcaça, e o animal que tem a pior composição de carcaça dentro de cada lote. Não significa que ele tem uma carcaça ruim, significa que ele é a pior carcaça dentro daquele grupo contemporâneo. Então, em todo lote eu tenho um que é o fundo e o 6 que é a cabeceira. Caracterização racial, que também é uma característica muito importante, ele tem 7% de peso no índice. E por que essa característica é importante? Essa característica é importante porque a gente quer tirar todos dessa prova. A gente precisa tirar todos dessa prova. E a caracterização racial é uma característica importante se a gente pensar que a gente precisa vender os produtos desses touros. A gente precisa disso. A gente precisa ter animais que tenham peso, que tenham boa carcaça, que tenham boa circunferência total, mas que produzam touros agradáveis morfologicamente. Nós precisamos disso, isso é interessante, e isso tem 7% de peso no índice. E além disso, temos outras 4 características que a gente chama de características funcionais que também ajudam a compor esse modelo ideal de touro, e a gente põe isso no índice, que são a primeira, pigmentação. A gente chama de mucosa, onde é pigmentação de mucosa. O peixinho precisa ser bem pigmentado. Precisa ser bem pigmentado porque a gente não faz tropical. Esses touros vão cumprir em áreas de alta incidência solar, e um animal mal pigmentado tem maior suscetibilidade a câncer de mucosa de ouro. Então, por isso, a pigmentação é importante. A outra característica que a gente chama de umbigo, na verdade, umbigo de correção do prepúcio. O canchim, muitos de vocês se lembram do passado, era um animal umbigudo. Não é isso, seu Edson? Era um umbigudo. E um touro umbigudo, acontece o que com ele quando ele vai cumprir o cerrado, em áreas de pastagens sujas, que essa é a grande realidade do Brasil. Ele tem umbigueira, ele tem inflamação do umbigo. Então, o nosso cliente, ele compra o touro e ele não pode perder esse touro no primeiro, no segundo ano, no terceiro, por umbigueira. Então, o canchim precisa ter um umbigo corrigido, e é por isso que o umbigo está aí, a correção do umbigo está aí, fazendo parte do índice da prova. Pelagem, qualidade de pelo. O canchim não pode ser um animal peludo, porque o animal peludo tem maior dificuldade de cobrir e de trabalhar lá no Tocantins, no Maranhão, por exemplo, ou no Mato Grosso do Sul. A gente pegou em Jussara, semana passada, 42 graus. Não é brincadeira. Então, o animal canchim, bom touro canchim, precisa ter pelo curto, e essa característica é importante que ela esteja no índice da prova. E correção de apuro. O touro precisa andar atrás da vaca. O touro precisa ser eficiente a passo. Um touro que tem apuros ruins, cascos ruins, ele não consegue cobrir a campo. Então veja, a gente avalia uma prova em ganho de peso, mas a gente tenta se cercar de medidas que garantam que o animal bom ganhador de peso no confinamento seja também um animal eficiente na cobertura a campo, na cobertura a passo. É por isso que essa prova não chama prova canchim de ganho de peso, ela chama prova canchim de avaliação de desempenho, porque engloba tudo isso, e tudo isso é importante se a gente pensar no resultado final da prova, que é ter bons touros e que é ter touros melhoradores. Posto isso, avaliados todas as características, os animais são distribuídos de acordo com o ranking na prova nessas 5 características, ou seja, os classificados entre os 15 primeiros melhores são os animais elite na prova. Entre os 16 e 30% na prova são os animais superior plus. Então aqui, entre elite e superior plus, eu tenho a cabeceira, tenho os 30% melhores pelo ranking. Depois os animais superiores, classificados entre 31% e 50%, então até agora eu estou falando de animais que estão melhores do que o geral em relação à média, e aí da média para baixo temos animais cruzador, e esse é um nome que orienta esses animais para serem direcionados para o cruzamento industrial, e animais inferior classificados abaixo de 85% no índice dentro do grupo. Em 2014 foi introduzida notas de corte para os animais com prata e bronze. O que é isso? A gente quer evitar que o animal classificado
classificado como elite ouro, prata ou bronze, seja extremamente negativo para alguma característica que a gente julgue muito importante para um touro canchim melhorador, para um touro canchim produtor de bezerro canchim, para um touro canchim melhorador e que vai alavancar o nosso rebanho. Quais são essas características? Ganho de peso, peso final e perímetro total e conformação frigorífica. Agora vejam que essas características elas têm um peso grande no índice. Então é praticamente impossível eu ter um animal elite ouro, prata ou bronze que seja inferior em uma dessas características. Elas têm um peso grande no índice. No entanto, não é difícil que isso aconteça para a dor de lombo e espessura de gordura, por exemplo, e é necessário que seja essas duas características têm 7% cada uma de peso índice. Eu até dou uma isso é um conceito importante. O que a gente quer? A gente não está dizendo que esse animal tem que ser bom ou tem que ser muito bom. A gente até aceita que ele seja abaixo da média. O que a gente não aceita é que ele seja inferior. Inferior significa estar entre os 15% piores para uma dessas características do índice final. Então, um animal que se classificar em primeiro no ranking, mas que tiver que atender algum desses requisitos que for inferior para alguma dessas características, ele automaticamente é jogado para quarto. Então, se ele for o primeiro colocado pelo ranking, ele passa a ser o quarto se ele for inferior para a área de dor de lombo, espessura de gordura ou qualquer uma dessas duas características. Em Jussara, Goiás, nós tivemos 7 criadores participantes da pegada. Andreas Peters, Armando Peters, Carlos Alberto Meirelles, Fazenda Turama em Doverlândia, Denis Ferreira Ribeiro, com as fazendas Esmeralda e Água Marinha, Dorivan Provenhal de Souza, Fazenda São Tomé, João Paulo Marques Porto, da Ipabeira Empreendimentos, que é quem cedia a prova, Luiz Carlos Fernandes, Fazenda Santa Maria em Três Lagoas, e Rafael Antônio de Freitas, Fazenda dos Ipês em Aparecida do Santa Taboada. Então, de uma forma geral, a prova de Jussara, ela pega, exceção feita a alguns animais do Denis daqui do Água Marinha, ela pega os animais do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Na prova de Angatuba, nós tivemos 10 criadores participantes. Ana Maria Veronese, de Amparo, Fazenda Jamburandi, Dirceu Lopes da Silveira, Fazenda Cavama, em Cândido de Abreu do Paraná, Edson Rodrigues Bastos, Fazenda Vista Alegre, Arroio do Borg, Fazenda Barrinha, Irineu Lopes Machado, sede da PECAD, Fazenda Santo Antônio, Júlio Silvestre de Lima, Fazenda São Joaquim, Luiz Adelar Scheuer, Fazenda Calabilu, Mário Nascimento Xavier, da Santa Carolina, Valentim Irineu Suchek, Estância Cantagalo, e Luiz Roberto Belém, Fazenda de Minduri. Então, de uma forma geral, a prova de Angatuba pega os animais do Paraná, São Paulo e Minas, então tem uma diferença regional que é muito em função do frete desses animais. Os criadores mandam para a prova onde é mais perto da sua fazenda, e isso é natural e interessante. Em Jussara, de certa forma, a prova transcorreu, de certa forma não, a prova transcorreu muito bem, sem problemas, a avaliação foi feita em condições muito boas, exceção feita ao calor de 42 graus, que não é uma condição muito boa para nós que avaliamos e também para os animais. É difícil um touro, depois de 5 meses de confinamento, aguentar uma tarde de 42 graus de curral para ser avaliado. Isso é complicado. Mas, e por isso é tão importante o canchim se adaptar a todas aquelas características que ele mencionou. Morfologicamente, animais que agradaram muito e chegaram muito bem no fim da prova são os mesmos animais da prova de Jussara. Aqui em Angatuba a coisa foi um pouco diferente, e a diferença principal está na chuva que aconteceu aqui, que já vem acontecendo nos últimos 20, 30 dias. É isso. A situação é essa. Uma das piores
A gente espera que a interferência no resultado daqui seja menor, pensar numa prova de equipamento é menor. A gente entende que a gente consegue ter uma boa avaliação dos animais aqui. A gente consegue manter essa questão de identificar o melhor do pior. Agora, quando a gente compara uma prova com a outra, fica complicado, principalmente quando a gente olhar as médias de uma com a outra. Animais muito bons, pelo que a gente vê na foto e pelo que a gente vai ver aqui, mas no barro, em condições complicadas de trabalhar e de avaliar no curral. Então, se por um lado lá você tem 42 graus de interferindo em extensão dos animais, aqui você tem uma situação de barro, nesse onde a gente tem que avaliar os animais, tem que pesar. Eles vêm no curral durante a semana várias vezes para diferentes manejos, então tudo isso complica um pouco. E aí, comparando o resultado de uma prova, comparando não, mas mostrando o resultado das duas provas, e a comparação acaba sendo bem inevitável. Em Jussara nós tivemos 104 animais participantes e aqui em Angatuba 244. É sem dúvida o recorde desde a primeira. A maior prova que a gente tinha feito até então foi em 2011, que foi a primeira prova feita unicamente em Campo Grande, onde nós tivemos 300 animais no total. Esse ano tivemos 350, praticamente, 348. Estou mal de conta, a semana foi complicado, fazer conta agora não é a situação mais fácil. Não sei se estão vendo, é uma prova até hoje e assim, os senhores estão de parabéns por isso. E é interessante que seja assim. E é interessante que seja assim, porque com isso, quanto maior o volume, melhores são os touros que a gente consegue avaliar. Ou melhor e maior é a convicção que a gente pode ter de que aquele touro que ficou na cabeceira é realmente bom. O volume favorece qualquer avaliação estatística, e isso é bom para a gente por isso. Tá? Existe uma diferença grande no grande peso diário entre uma prova e outra. No entanto, mesmo aqui, esse ganho de 1,160 kg, a gente fala disso já há bastante tempo, desde a primeira vez. A gente sempre quis ter um ganho médio por volta disso. 150, 200. Esse ganho não serve para fazer propaganda de um canchinho ganha muito peso. O objetivo não é esse. A gente poderia fazer uma prova para esses animais ganharem 1,6 kg de média. Só que no final nós não teríamos touros, nós teríamos bois. No final, com uma média de 1,600, o animal que ganhou a prova ganharia 2 kg. Esse animal não dando relógio nunca mais. Então, como o objetivo da prova é ter touros no final, a gente faz isso com um ganho médio de 1,160, a gente garante que o melhor animal vai ganhar mais e o pior animal vai ganhar menos. Esse ganho de peso é suficiente para a gente fazer isso e está ótimo. Tá? Peso final, claro, influenciado pelo ganho de peso, peso final de Jussara 482 e peso final aqui de Angatuba 424. E perímetro total 31,7 Jussara, 30,2 aqui. 30,2, 31,7 animais de 12 a 16 meses de idade. Isso é um grande exemplo da precocidade do canchinho. Em Jussara, o João Paulo também é criador de Nelore roxo, um Nelore muito bom, avaliado pelos recursos top de DEP, só usa todo top. Esses animais de Jussara, do João Paulo, eles participam do mesmo regime alimentar. Mesma situação que esses animais canchinhos foram submetidos lá, os Nelores são submetidos também. O ganho do Nelore lá foi de 1,1 kg e a média de circunferência escrotal dos Nelore dele puros. Nelore está todo, puros bons, filhos de Pitero DS, filhos de touros do Viacaba, a média de CF é de 24 centímetros. Então, existe nós estamos comparando um bom canchinho, um bom Nelore. E a precocidade, a capacidade de ganho de peso do canchinho é muito maior, é muito superior, e é por isso que o canchinho consegue agregar ganho de peso e desempenho no cruzamento. É só por isso.
Se eles tivessem o mesmo ganho, teriam um ganhozinho pequeno em função da heterose. Mas o grande ganho que o Canchinho proporciona no cruzamento não é em função da heterose, é em função do fato dele realmente ser melhor, mais o efeito da heterose. O cruzamento é isso. Tá? Então, por isso é tão importante trabalhar a raça e trabalhar a evolução genética disso. Iria para frente se eu conseguisse. Aqui, para frente. De peso, demais, aí as características de ultrassom, espessura de gordura, marmoreia e área de longa. Área de longa maior que os animais de uçada, é claro, maior peso. Gordura também maior, porque os animais ganham peso, acabam terminando um pouco antes e depositando mais gordura. Dá-lhe 5 milímetros de gordura em touros inteiros, depois de 60 dias de confinamento, 12 a 16 meses de idade. Tem melhorado muito isso. A gente sempre conversa, isso sempre foi uma preocupação grande sua, você sempre tocou muito nesse assunto, da necessidade do canchinho ter acabamento. E nós temos feito esse trabalho. Esse trabalho que tem sido feito nas provas, não só a partir de 2011, porque a ultrassom e a média de gordura sempre foi incorporada no resultado. Então, é bom, atende já hoje, nós estamos trabalhando nisso sempre. Tá? E a questão do marmoreio, que é sempre um assunto levantado. Nós temos as médias do canchinho, mas a gente sempre põe a variação embaixo dela. Então, em Jussara, a média do marmoreio foi 2,69. Mas eu tenho animal que vai de 1,35 a 3,66. Tem uma variabilidade grande. Quem está interessado, quem tem a demanda de carne por qualidade, consegue, a partir dos resultados da prova, escolher todos que ofereçam alto marmoreio. Se isso for interessante, se isso for a realidade de quem for fazer o cruzamento. Nós temos subsídio e temos a variação da raça. E aqui, maior ainda, essa variação. E aqui, mesmo com o resultado do bem de peso tendo sangue inferior, com a média de marmoreio dos animais que participaram do tiro da curva é superior. Isso é a diferença de base genética dos diferentes rebanhos que vem para a prova e a variação que tem é maior. Uma questão importante que foi incorporada no resultado da prova já desde o ano passado é essa categoria de progênio de pai que foi absorvida da premiação de pista. Em pista a gente sabe que tinha a categoria progênio de pai, a categoria progênio de mãe, e essa premiação não existia na prova de peso e a gente adotou isso. Adotou isso com o seguinte critério: o animal, para participar dessa categoria progênio de pai, o touro, o pai dos touros, para participar desse campeonato, ele precisaria ter pelo menos 3 filhos inscritos na prova. Todos são classificados pela média do índice dos animais ranqueados na prova, e para cada uma das séries nós temos um campeão e um reservado campeão. Eu acho que na próxima unidade eu já vou dar resultado, então se preparem porque vai ser interessante. Em Jussara a gente tinha 12 touros nessa condição, 12 touros com pelo menos 3 filhos em cada prova. E aqui em Angatuba, pelo número grande de produtos, a gente tinha 40 touros. É claro que aqui estão apontados todos, mas a gente tinha 40 touros elegíveis nesse campeonato do projeto de pai. Touros, pais dos produtos que competem na prova. Em Jussara, o campeão projeto pai, que foi o touro Marinho MN da Galatia, proprietário e criador Luiz Carlos Fernandes. O reservado campeão projeto pai foi o Abinho MN Mabiri, proprietário e criador João Paulo. Então, esses dois touros foram os touros que, pelo índice dos seus filhos, produziram os melhores animais de Jussara. Quem se lembra do Marinho? Alguém sabe quem era o Marinho? O Marinho, em 2011, era esse animal. O Marinho, em 2011, era o ganhador da prova da PECAD de 2011, que foi realizada em Campo. Essa é a foto dele em 2011, quando saiu o resultado da prova. Eu fui lá e tirei essa foto.
não impressiona, mas a gente precisa exatamente quando é um bom animal, é um animal acertado, mas a gente precisa estar convicto desse rendimento da prova, a gente precisa estar convicto da metodologia que essa prova é feita, do rigor técnico que essa prova é feita e dos benefícios que isso traz para a raça canchina. Porque esse é o Marina 2011 e esse é o Marina 2015. E o Marina 2015 é o touro que produziu os melhores filhos da pecuária Jussara. E ano passado ele foi reservado aqui, se não me engano, é isso, Luiz? Foi reservado aqui, reservado campeão comunitário. Entendam o benefício para a raça que essa prova que vocês participam e que vocês fazem traz para o melhoramento genético do canchino. É isso que faz o canchino evoluir. É esse trabalho que vocês fazem. A gente está aqui só para oferecer condição. Não é isso, André? Nosso trabalho aqui é prestar serviço. Quem faz a prova são vocês. A importância de vocês mandarem os seus animais, incentivarem e apoiarem essa prova, porque isso tem resultado. Isso não é só um prêmio que o senhor pega e leva para casa depois. Isso se reflete em termos de melhoramento para a raça canchina, evolução para a raça canchina. E o Marlene foi para a central, ele gerou 15 meses, e esse sêmen dele disponível, está disponível para cruzamento industrial. E isso está sendo levado não só para dentro do canchino, mas para fora do canchino. Para fora do canchino, produzindo meio sangue de cruzamento, o que é uma propaganda muito boa para nós. O que é positivo para nós, porque ele vai produzir aquela carne que está na geladeira com alto desempenho, com alto ganho de peso. E não só ainda é o marino, também agora uma foto recente. E o marino foi campeão da prova, ele foi avaliado, começou a produzir filhos, e isso se refletiu nas suas DEPs. Às vezes eu até fico chateado com isso, e a gente faz leilão e fica falando de DEP, e a gente conversa e fala da importância de DEP, e porque isso é importante. Gente, é porque isso é realmente importante. É porque isso realmente dá resultado. Eu tenho um touro que na prática produz os melhores filhos numa prova e que na prática ele tem boas DEPs, ele tem boa avaliação pelo sumário de recursos. Os senhores têm duas ferramentas nas mãos para fazer o melhoramento, que são duas ferramentas que se complementam e são fortíssimas. Prova de ganho de peso e avaliação genética e DEP, pelo tudo isso feito pela equipe, pelo Gênero Cruzeirado. Isso não é mérito do Gênero Cruzeirado, isso é mérito do canchino, que apostou nisso desde o começo e percebe isso desde o começo. Mas isso é muito importante para a raça, e isso precisa ser levado a sério, isso precisa ser difundido cada vez mais e utilizado cada vez mais. O marino é top 2% no índice Gênero Plus. Se a gente vê a DEP de peso de mama dele, ele é top 1%. Top 1% significa que ele está entre os 1% melhores touros para produzir bezerra de mama. A DEP de peso sobreano dele, ele é top 2%, significa que ele está entre os 2% melhores na raça para animais, para peso dos animais de 18 meses. Ele é top 0,1% da conformação frigorífica. 0,1% é um touro a cada 1000. Isso é bonito, isso é interessante, isso funciona, isso precisa ser cada vez mais trabalhado e mais levado a sério. Já fico muito satisfeito com o que tem acontecido hoje, mas isso precisa ser cada vez mais trabalhado. O amigo foi reservado, o projeto do pai e Jussara. O amigo é top 0,1% do índice. DEP de peso adicional do amigo é top 2%, o DEP de peso do sobreano é top 0,5%. Esses touros não estão produzindo os melhores bezerros para cá, porque eles são bons, avaliados, provados, estão sendo utilizados, acasalados direcionadamente, e são bons e alavancam o melhoramento genético da raça canchina. Estou citando esses dois por exemplo, porque eu tenho que usar o exemplo da prova, mas com eles tem outros. O que vocês precisam entender é que isso precisa ser trabalhado, não só com esses dois touros, mas com todos os outros touros que têm uma boa avaliação genética.
E os vencedores da Projeto de Pai em Angatuba, São Paulo, foram o Ocidente, da Santa Carolina, onde hoje o proprietário é o João Paulo Porto, mas o criador é o Sr. Mário Xavier, da Fazenda Santa Carolina, e o reservado, de novo, o Abril. Então, o Abril foi reservado em Jussara e aqui. Quem é o Ocidente? O Ocidente é autor destaque de avaliação de desmama, destaque de avaliação sobre ano na Fazenda Santa Carolina, que o Delcio, a partir do seu desempenho na desmama e o sobreano, e mandando os seus dados de pesagem para a ABSECAM, esses dados foram utilizados na avaliação do Gene Plus, e esse touro tem essa avaliação genética, ele é top 7%. Poderia ser 2, poderia ser 3, essas variações são pequenas. O fato é que nós estamos lidando aqui com um touro top, e não é por acaso que esse touro top está produzindo os melhores bezerros. Itamaraty, campeão da prova em 2011. Elite Prata foi o temido da Itamaraty, criador Luiz Carlos Fernandes, um filho do Obio da IPES. Alguém sabe quem era o Obio? O Obio era o Elite Prata da prova de 2011. Só o marido ganhou dele na prova de 2011. Ele é filho do Abílio, um touro top de Enépolis. Produziu o Elite Prata agora em 2015. E o Elite Bronze foi o Eneio MN da São Tomé, do criador do Ivan Covilhão de Souza, um filho do Bérico MN da São Tomé. Alguém sabe quem era o Bérico? O Bérico era o Elite Bronze da prova realizada em Campo Grande em 2012. Vejam o resultado que isso tem gerado da raça. Vejam o efeito positivo que esse ciclo virtuoso que a gente começa a entrar, de aproveitar os touros, destaque na prova de ganho de peso, tem contribuído no melhoramento genético da raça carnívora, com a evolução da raça carnívora. Em 2015, ainda na prova de Jussara, na prova 2, o Elite Ouro foi o Trivago da Itamaraty, do Luiz Carlos Fernandes, um químico da IUMA. O Elite Prata foi o Troa da Itamaraty, Luiz Carlos Fernandes, um filho do Tucano da Itamaraty. E o Tático foi o Elite Bronze, do Luiz Carlos Fernandes, um filho do Dudu da Rio Branco, que é avô do Marinho. Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Parabéns a parabéns, João Paulo. Parabéns, Carlos Alberto. Parabéns a todos que participaram disso e puderam fazer isso acontecer. E certamente todos vão se beneficiar desse resultado. Todos vão se beneficiar desse resultado. Isso não é um resultado que será possível, isso vai ser fruto da raça. E isso é o importante e interessante disso. E em Angatuba, nascidos de junho a agosto, prova Elite Ouro foi o Secreto, SJ, criador Júlio Silvestre de Lima, um filho do Dudu da Rio Branco. Elite Prata foi o Rembrandt MN da Marinha, criador Denis Ferreira Ribeiro, um filho do Patrick da Santa Luzia, e o Elite Bronze foi o, esse nome é complicado, Uranográfio MN ANVB, criador proprietário de Lopes Machado, criador Ana Maria Veranese, um filho do supletivo ANVB. Vencedores da prova 2, Elite Ouro, é o Urso MN da Vista Alegre, criador Edson Rodrigues Bastos, um filho do Nicolau MN da Santa Carolina. Elite Prata foi o Sideral 7443 MN da Santa Carolina, criador Mário Nascimento Xavier, um filho do Ocidente MN da Santa Carolina. E o Elite Bronze foi o D1200MN da IUMA, criador Daniel Lopes e família, aleluia, um filho do Major MN da Santa Carolina. Parabéns, Edson, parabéns, Júlio, parabéns, Santa Carolina, parabéns, Delcio, parabéns, Major, parabéns, Silma, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém, parabéns, Ana Maria Veranese, e parabéns, Denis Ribeiro.
Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ama e gosta de trabalhar isso. Isso é muito bom. Realmente, parabéns para todos vocês. E o que tem acontecido, eu já falei isso ano passado e volto a falar porque isso é importante, esses animais, o importante é que esses animais têm sido aproveitados. E quando a gente fala desses animais que têm sido aproveitados, eu não me refiro só ao elite puro, prata e bronze. Quando a gente olha na cabeceira, se a gente olhar entre os 30% melhores, se a gente olhar entre os animais elite e superior plus, principalmente, tem muito animal no superior, tem muito animal bom no superior. Mas quando a gente olha entre os animais elite, todos os elites e todos os superior plus, vocês não tenham dúvida que ali tem touro excepcional. Muitas vezes acontece a gente gostar muito mais do touro que foi quarto colocado em relação ao primeiro. Isso é natural. A gente não trabalha aqui com um negócio exato. E mesmo que a gente tivesse a capacidade de escolher visualmente, certamente a gente não agradaria a todos. Isso é fato. A gente trabalha com ranking, a gente trabalha com índice, a gente trabalha com o desempenho de cada animal e a gente trabalha com características que muitas vezes não são vistas. Quem é que vai ver marmoreio? Quem é que vai olhar no animal e saber se ele tem uma área de olho do lombo top ou uma área de olho do lombo ruim? A gente não tem como ver isso. Então, essas variações, essas diferenças causam diferença no ranking que às vezes a gente acaba não entendendo bem por que isso acontece. Mas o fato é que dentro dos animais elite e super plus tem coisa muito boa ali, tem coisa que certamente contribui para a raça. E esses animais têm contribuído, esses animais têm sido aproveitados nas próprias fazendas. Muitas vezes os touros que ganharam, que se destacaram, já são vendidos na sequência da prova, isso também acontece. Compra de leilões, o leilão primavera esse ano ofertou touros, elite prata, elite bronze, o leilão de Bataguaçu também, animais avaliados, animais prontos. Então, esses animais são comercializados, são disponibilizados e os criadores têm comprado esses animais, porque têm enxergado o efeito disso. E o uso de sêmen em touros que foram coletados, como é o caso do Marino, por exemplo, como é o caso do Obi. E aí nós vamos voltar a falar de avaliação genética. O GenePlus tem como medir o desempenho e a média genética da raça Conchinha ano após ano, safra após safra. Percebam que a safra 2005-2006, que é o primeiro ponto lá, ela é geneticamente até superior à safra 2011-2012. De 2005 a 2006 a raça não melhorou geneticamente praticamente nada. Isso não sou eu que digo, isso é uma avaliação estatística complicadíssima e seríssima e feita como ela é feita no mundo inteiro, com a mesma metodologia que ela é feita no mundo inteiro para cálculo de dieta, e isso constata isso, que a evolução genética, eu não estou falando de evolução morfológica, estou falando de evolução genética, porque houve uma evolução morfológica grande e importante. O cachinho é um animal que tem uma conformação e uma consistência morfológica muito grande. Isso foi trabalhado nesses anos todos e isso é importante para produzir no cruzamento industrial animais homogêneos, que a gente sabe que é uma coisa positiva. Mas geneticamente não houve melhor. Agora, quando a gente considera de 2011 para frente, os criadores utilizando a avaliação genética, utilizando os touros da prova, o salto genético que as safras seguintes vão tendo é nítido e é intenso. A gente sempre conversa, seu Edson, Júlio, Denis, Adriano, é uma pergunta recorrente. Léo, você me fez essa pergunta hoje. Você acha que os animais de hoje estão melhores do que dos outros anos? Eu te respondi que estão. E tão melhores em termos de morfologia, porque isso continua sendo trabalhado, e tão melhores em termos genéticos, em capacidade de produzir mais carne, e é isso que é a obrigação do melhoramento genético fazer. E não só no índice, o primeiro gráfico é conformação frigorífica sobre ano, a tendência de crescimento,
O segundo gráfico, do lado direito, é de peso ao nascer. O canchinho tem controlado o seu peso ao nascer, o que também é positivo, porque é difícil quando você começa a selecionar animal para alto ganho de peso. O peso ao nascer é uma característica correlata que vem junto. A gente não tomar cuidado com isso, a gente tem animal muito ganhador de peso, mas que nasce pesado. Em termos de eficiência a campo, isso não é ideal. A gente tem que conseguir controlar isso e peso de desmama, e eu não vou mostrar todos os gráficos, mas isso se aplica a todas as características avaliadas pelo sumário generoso. Para encerrar, eu não sei se eu estou me estendendo demais, mas vamos lá. Ano passado, e esses dados ficaram prontos e foram incorporados na revista do canchinho esse ano. Vocês estão com fome já? Porque agora nós vamos falar de carne, né? Carne eu acho que não, porque eu vou no café agora há pouco. Vamos lá, né? A gente fez um abate técnico com os animais da Ipameri, que foram abatidos no frigorífico de Mozarlândia, em Goiás. Foram confinados animais meio-sangue, Angus Nelore, animais meio-sangue, Canchin Nelore, e animais tricross, Canchin, filhos de Canchin, vacas meio-sangue, Angus Nelore. Mesma idade, foram abatidos com 21 meses e depois de 92 dias de confinamento, machos inteiros. Tá? Isso aqui é interessante, você vai gostar. Então, a comparação: Angus Nelore, Canchin Nelore e tricross, Canchin na vaca F1 Angus. E por que a gente escolheu comparar com o Angus? Porque o Angus é a maior raça para cruzamento industrial no Brasil hoje. E é porque é bom. Não é porque é bom. Só que o Angus não cobra pasto. O Angus é feito através da inseminação artificial, são vendidas 5 milhões de doses de Angus no Brasil por ano, não sei até se já não é mais. Mas enfim, é a raça de corte hoje que mais vende sêmen no Brasil. E o nosso produto também nessa matriz meio sangue Angus Nelore, que está se espalhando e que é muito boa, e a gente tem que avaliar isso e ver como isso se comporta em relação aos meios sangue. A gente avaliou desses animais o peso final, o ganho médio diário no confinamento, peso de carcaça e o rendimento de carcaça. Depois das médias, tem letrinhas pequenas e sobrescrito lá. Quando essas letrinhas são diferentes, é porque houve diferença estatística dessas médias. Quando elas são iguais, é porque não houve diferença estatística dessas médias. Então, dessa tabela, a gente conclui que não houve diferença nenhuma dos meios-sangue Angus, dos meios-sangue Canchin e dos tricross em relação às 4 características: peso final, ganho médio, peso de carcaça e rendimento. Peso de carcaça do Canchin, peso final do Canchin 478 kg, isso deu 17 arrobas e meio de carcaça, os 55% de rendimento e ganho diário no confinamento de 1.834. E das outros 2 grupos de sangue foi igual. Começa a ter alguma diferença quando a gente avalia a carne e a gordura desses animais. A gordura dos meios sanguíneos, aqui na quarta coluna, foi um pouco maior do que a gordura dos outros 2 grupos, do meio sangue Canchin e do tricross. Foi maior, mas não quer dizer que a gordura do meio sangue Canchin e do tricross foi gordura, porque não deu rejeição, não deu gordura escassa, não deu gordura ausente. Todas as carcaças foram classificadas. No erro de 4 milímetros para cima, você não tem penalização por falta de gordura, embora do Angus tenha sido melhor. A área de olho de lombo também, a área de olho de lombo foi igual, e o fato da gente ter tido o mesmo rendimento de carcaça é um indicativo de que a área de olho de lombo seria igual. E marmoreio maior no meio sangue Angus Nelore e no tricross Canchin F1 Nelore. Deu maior, mas todas essas carcaças, Canchin Nelore, Angus Nelore ou tricross, atenderam o cota Hilton, e com essa estratégia
características, todas elas tiveram a mesma bonificação. Essa carne que vocês estão vendo, a gente fala de ganho de peso, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser melhorado, mas o Canchin também tem capacidade de produzir uma carne de alta qualidade quando necessário, quando trabalhado para isso. O cara que estiver interessado nisso, focado nisso, consegue se abastecer muito bem de Canchin para atender esse tipo de mercado. Aí a questão da cota Hilton, tudo bem, aí vocês falam assim, pô, mas você está super feliz porque o Canchin empatou com Angus. O Canchin empatou com Angus, sendo esses animais filhos de touros a campo Canchin, comparados com touros top de leque americano do Angus. Então, comparando esses produtos, são animais filhos de top Angus, top mesmo, animais escolhidos por alto peso soberano, por alto desempenho em confinamento, com a média geral de touros Canchin. O resultado é muito bom. O resultado é muito bom. E é muito bom. E, gente, o Angus, ele não está no mercado, ele tem essa penetração no mercado, essa emergência, por acaso. Esse negócio funciona. O Angus serve para o pecuarista brasileiro hoje entender que o cruzamento industrial é bom. Tirou aquela má impressão que tinha de antigamente dos erros do cruzamento industrial que foram cometidos no passado, e isso é positivo para a gente. E nesse cenário, quando a gente compara o que a gente tem de mais barato por conta da estrutura campo, eles pelo menos se equiparam. Se a gente pegar um touro top, como o Marinho, como o Babinho, como o Ocidente, e comparar com o top, não tem dúvida que o resultado vai ser diferente e vai ser melhor para o Canchin. Mas na pior das hipóteses, a gente empata. E esse empate já é um resultado muito bom, porque esse empate no campo é um resultado muito bom para o pecuarista. Era essa mensagem que eu queria transmitir aos senhores, além de reportar o resultado da prova, a mensagem que a raça, trabalhando DEP, trabalhando avaliação genética, trabalhando precário, onde vem, como a gente tem trabalhado, tem feito e continuará fazendo com que o Canchin esteja melhor a cada ano e se aperfeiçoe a cada ano, e que a cada ano nós tenhamos uma raça mais competitiva e mais eficiente no mercado para cruzamento industrial, que é essa a nossa função. Agradeço a presença de todos, aberto a alguma questão, a alguma colocação, fique à vontade. Não havendo nenhuma, muito obrigado de coração, obrigado a Liliana pela receptividade, Deus, família. Agradeço o João Paulo que está aqui, mas tenho que agradecer também ao João Paulo. Eu sempre me esqueço de fazer isso, mas dessa vez eu tenho que fazer. Obrigado, Delcio, por ser um grande parceiro.